Amém, irmãos? Tudo bem? Muito tempo que eu não venho aqui, né? Teve gente que disse ali para mim, até que enfim, mas nós tivemos, vocês estavam bem cuidados, tinha um casal cuidando de vocês, e eu tenho um rebanho para cuidar também lá do outro lado, então às vezes fica difícil aparecer, mas é uma satisfação estar com vocês, voltar a este lugar, rever irmãs, irmãos, que eu não vejo há muito tempo. Nós vamos... Eu sei. Nós vamos fazer uma oração para nós começarmos nessa manhã e pedir a Deus que nos abençoe e fale conosco. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos, Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar sobre nós, Deus, a tua graça, o teu Espírito, a tua palavra, que modifica os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos fortalece, que nos transforma, que Deus nos dá acesso, Deus, à vitória do Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos direciona conforme a tua palavra. Deus, aquece os nossos corações, nos conforta, enche, Deus, a nossa vida de fé, de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa manhã, a nossa vida, esse dia ao Senhor, dizendo, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que era, que é, que há de vir, aquele Deus que perdoa, que restaura, que cura, aquele que está acima de todas as coisas. Por isso, nessa noite, nós glorificamos o teu nome, declaramos, Deus, a presença do Senhor é valorizada neste lugar. Declaramos, Deus, que a palavra do Senhor é valorizada nas nossas vidas, Deus. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, amém. Bom, eu não sei se, eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas como nós vamos gravar essa palavra que o pastor pediu, então vou me apresentar, né? Meu nome é Edmilson, eu sou metodista desde 1987, então faz uns dias, né? E nessa caminhada eu tenho experimentado muitos milagres de Deus na minha vida, muitas batalhas também, é verdade, que nós passamos. E o motivo de eu estar aqui, eu não sou um especialista ou um psicólogo para poder falar sobre o tema que nos foi pedido, que é sobre enfermidade, né? Como nós enfrentamos esses conflitos como servos de Deus, como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles que declaram que temos fé, como aqueles que sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós nos portamos diante dessa situação? Eu não sou especialista da área médica, da área de saúde, mas eu sou alguém que experimento isso há bastante tempo. Então, para quem não sabe, eu tenho uma esposa que trata um câncer há 11 anos, né? E só por isso, a minha esposa já é um milagre. Se Deus não fizer, mesmo que Deus não tivesse feito nada na minha vida, quando o Senhor morreu pela minha vida, pela sua vida, Ele já fez o maior milagre que Ele podia fazer por nós, que é nos dar a salvação e nos dar a vida eterna, é nos tirar do reino
das trevas para a sua luz, é nos tirar da morte para a vida. Esse foi o maior milagre que o Senhor fez pelas nossas vidas. Então, se você acorda de manhã e você olha a situação difícil e pensa que não tem nada que você possa agradecer a Deus, você tem que se lembrar que o Senhor morreu por mim e por você, e que Ele te ama tanto, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Você já foi salvo, liberto pelo Senhor Jesus. Na semana passada, eu estava fazendo a abertura da escola do culto de ceia, e eu disse para quem estava presente naquele lugar, se você ainda não viu essa gravação no YouTube, dá uma olhadinha naquilo que Deus falou com a igreja naquele dia, e eu disse que Deus é aquele que termina para começar. E aí você, como assim ele termina para começar? Na Bíblia, um pouco antes do Senhor ser crucificado, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, sabendo ele que já estava consumado, ele ainda não havia morrido, mas a Bíblia já diz, sabendo ele que já estava consumado, então ele disse que tinha cedo para que cumprisse toda a Escritura, e depois que colocaram para ele uma bucha com vinagre, e ele bebe, então ele entrega o seu corpo e diz a sua alma, dizendo, Pai, está consumado. Isso significa que o Senhor, a sua salvação, a sua vida de vitória começou quando o Senhor terminou. Ele terminou para que você pudesse começar. Então, quando você vê uma situação difícil na sua vida, você tem que lembrar que o Senhor já terminou. Ele já venceu a situação, ele já venceu a enfermidade, ele já venceu a doença, ele já venceu a falta de dinheiro, ele já venceu toda a dificuldade que você tem, porque ele disse, está consumado. E aí começou a minha salvação e a sua salvação. Tudo que ele podia fazer por você, ele fez lá naquela cruz. Mas nós passamos por problemas, por dificuldades, por aflições. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus, dando instruções aos seus discípulos, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, está consumado. Em outras palavras, ele disse, eu venci o mundo. Então ele estava dizendo de novo, eu terminei já essa situação, eu já resolvi. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, porque a gente começa já vencendo. A gente começa já como vencedor. Mas nós temos aflições, ele disse, olha, tem de bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo, vai passar, você vai vencer, a você será dada uma coroa e você vai vencer, né? Mas quando ele diz que nós teremos aflição, ele está dizendo que nós vamos passar por enfermidade, problema financeiro, né? Problema emocional, dificuldades, mas que ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, né? Se você olhar, então, em João, no capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 3, é um texto bastante conhecido, que é sobre a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro primeiro ficou enfermo. E aí, em João 11, no versículo 3, diz assim, as duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Então, parando aí nessa parte, eu devo dizer a vocês que é possível que você seja muito amado pelo Senhor Jesus, mas que ainda assim você fique doente. Foi isso que as irmãs de Lázaro estavam dizendo para Jesus. Elas chegaram diante de Jesus e falaram, Jesus, aquele que tu amas está doente. Nós vamos ficar doentes, nós podemos ficar doentes. E mesmo assim, você não pode pensar que o Senhor deixou de te amar. Você não pode imaginar que você está sozinho. A enfermidade, ela pode chegar. E aí, quando a enfermidade chega, você tem 3 possibilidades para essa enfermidade. A primeira delas, e a que você quer e que todos nós queremos, é que essa enfermidade pode ser curada.
E todos nós já passamos por enfermidades que nós fomos curados, né? Durante a pandemia, talvez alguns tiveram Covid, nós temos resfriados, às vezes bronquites, pneumonias, problemas de estômago, e muitos de nós já fomos curados por essas enfermidades. Então, a primeira coisa que acontece é que quando há uma enfermidade, nós entendemos que nós vamos ser curados. Ninguém pega uma enfermidade ou tem uma enfermidade e pensa, agora eu vou morrer. Né? A primeira possibilidade para a enfermidade, e a melhor possibilidade dela, é a possibilidade de cura. E se você for olhar os evangelhos, aqueles que chegaram enfermos diante do Senhor Jesus, eles foram curados. Então é um desejo do coração de Deus, é um desejo de Jesus nos curar. Você não vai ver em nenhuma parte dos evangelhos algum enfermo que tenha chegado diante do Senhor e ele disse assim, hoje não vai dar para te curar, eu estou muito ocupado, tem muito problema aqui para resolver, volta outro dia. Não, todos aqueles que chegaram e que gritaram, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele os curou. A cura é um desejo do coração do Senhor. Mas a segunda possibilidade é que a enfermidade pode permanecer. Muitos acreditam que Paulo, quando dizia assim, olha, Senhor, eu clamei ao Senhor 3 vezes para que Ele tirasse o meu espinho na carne, mas Ele disse, a minha graça te basta. E ele, então, Paulo disse, então eu vou viver da graça do Senhor. E muitos acreditam que esse espinho na carne podia ser uma enfermidade. E muita gente tem a enfermidade, ela não é curada, ela permanece. E pode acontecer. E a terceira possibilidade para a enfermidade é que ela pode gerar a morte. Nós já presenciamos, ou soubemos, ou convivemos com pessoas que ficaram enfermas e morreram. A morte é o último inimigo a ser vencido. Já está consumado, o Senhor já venceu, mas esse inimigo só vai deixar de acontecer na volta do Senhor Jesus. Se nós não formos arrebatados, de alguma forma ou de outra, nós vamos morrer, até que o Senhor Jesus volte. Vamos ver o que fala Filipenses 1, 23. Filipenses 1, versículo 23. Diz assim, sinto-me num dilema, meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso não é muito melhor, mas o permanecer na carne é mais necessária por nossa causa. Ele diz, pois isso me é muito melhor. Então, há também para aqueles que morrem em Jesus Cristo, a certeza de que partir para Cristo é muito melhor. Ele está dizendo, então sinto-me num dilema, meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Estar com Cristo sempre vai ser melhor, não é? Mas quando eu falo de enfermidade, eu tenho que separar 2 coisas. Doença e envelhecimento não é a mesma coisa. Tem gente, idoso, saudável, e tem jovem, muito doente. Então, associar a doença a envelhecimento, precisa se ter ideia que isso não é a mesma coisa. Isso não significa que porque eu posso envelhecer saudável e eu posso ser um jovem doente. Certo? E aí, gente,
Se eu posso ser amado por Jesus e eu fico enfermo, qual é hoje a posição do enfermo e qual é a posição da igreja diante das enfermidades? Porque nós temos esses dois caminhos, essas duas formas de lidar com a enfermidade. Eu enfermo e eu igreja. Não é? Porque quando eu estou enfermo, eu posso pensar e ter uma ideia da vida de Jó. Jó ficou muito enfermo. Mas Jó também disse, depois da sua doença, depois que o Senhor restaurou a sua sorte, ele diz assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso significa que na enfermidade há uma possibilidade de que eu me aproxime mais de Deus. Eu experimente mais do Senhor. Eu dependa mais do Senhor. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou contar algumas experiências que eu e minha casa tivemos com a enfermidade. Mas existem alguns tipos de enfermidade. Tem enfermidade que pode ser proveniente do pecado. Aí você fala, mas então eu pequei e Deus colocou uma enfermidade em mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso ter bebido demais e ter tido uma cirrose. Eu posso ter comido demais e ter desenvolvido um diabetes. Eu posso... Não é toda diabetes, gente, que é porque eu comi demais. Mas pode ter diabetes porque eu comi demais, porque eu fiquei muito obeso. Todas essas coisas podem trazer problemas de saúde. A bebida, o cigarro, as drogas, a vida desregrada de todas as formas podem gerar consequências na nossa vida. E não castigos, porque eu não acredito num Deus que castiga, mas Ele me deu livre-arbítrio, e à medida que eu tenho esse livre-arbítrio, e que eu tomo decisões erradas, eu tenho consequências. E eu posso, entre essas consequências, adoecer. Tem gente que trabalha demais e fica doente, porque não para um tempo para ele, para cuidar dele, para cuidar do corpo. E Paulo disse que a gente precisa cuidar do corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, as nossas atitudes podem fazer com que essas enfermidades sejam resultados do nosso pecado ou do pecado dos outros também. Por quê? Por causa do aumento da poluição, por causa da comida que a gente come muito processada, porque tem cancerígeno em tudo quanto é coisa, né? E é muito comum as pessoas, quando você está passando por uma dificuldade, falar assim, olha, tem pecado naquela vida ali, ó, confessa logo. Fizeram isso com Jó e fazem isso com a gente todo dia também. Nossa, mas que tragédia, o que será que ele fez? E tem coisas que são feitas também, que acontecem para a glória de Deus. Chegaram para Jesus certa vez e falaram assim, olha, o Senhor me diz, quem pecou, foi ele ou foi os pais deles? E Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele, essa enfermidade é para a glória de Deus. E ele curou o jovem. Então existem vários tipos de enfermidade. Qual o papel da igreja? A igreja precisa dar assistência ao enfermo. A igreja precisa ser aquela parte que afofa o leito, porque diz que o Senhor, Ele cura, mas Ele também afofa o leito. E Ele precisa da igreja para fazer isso, que são as mãos, que é a boca, que é o abraço de Deus. A igreja precisa... Sabe, muitas vezes a igreja não consegue dar dias de vida,
mas a igreja consegue dar vida aos dias. De repente, o que o enfermo está precisando não é que você vá lá e que prometa para ele que ele vai ter mais dias de vida, ou vai lá para dar mais dias de vida para ele, mas que você chega lá para oferecer vida aos dias que ele tem. A igreja precisa assumir esse papel. A igreja tem que ter esse papel, porque a igreja, a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em mim, deles fluirão rios de águas vivas. E você precisa ir com essas águas vivas aos enfermos, para você oferecer vida aos dias desses enfermos. Sabe, um abraço, uma oração, uma mensagem, porque às vezes você não pode ir, mas a sua mensagem pode chegar. A sua, sabe, oração ali, quem sabe no WhatsApp, hoje eu me lembrei de você, eu estava orando por você, isso pode chegar. E diz, sabe, eu estou aqui com você, eu não esqueço de você, nós estamos juntos e Deus é maravilhoso, e isso pode chegar. Mas às vezes ele precisa também de um medicamento, ele precisa de uma ajuda no tratamento. Tem gente que morre porque não consegue o tratamento. Ele precisa talvez de alguém que você conheça, do médico que pode atendê-lo, que pode dar uma consulta de graça. Ele precisa às vezes de uma cesta básica porque ele está doente e ele está sem trabalhar. A igreja precisa se preocupar com os enfermos, e a gente fala de enfermidade na igreja, não é para a gente ficar triste e falar, ai, que assunto mais deprimente, mas é o que eu posso fazer para dar vida a esses dias do enfermo? O que eu posso fazer? Ele está precisando o quê? É de um medicamento, eu posso ajudar, ou eu posso conseguir. Ele está precisando de comida, eu posso ajudar, ou então eu não tenho como comprar, mas eu tenho como ir lá na casa dele fazer a comida para ele hoje e limpar a casa dele. A Bíblia está cheia de recomendações dos apóstolos ao cuidado com os enfermos. E muitas vezes a gente fica sabendo que alguém está doente, e está doente há muito tempo e a gente nem foi lá, nem mandou a mensagem, nem perguntou o que está acontecendo e nem quis saber se a pessoa está bem ou se não está. É muito comum quando a gente está enfermo, e aí eu falo talvez de uma enfermidade que talvez seja mais grave. É muito comum a gente perguntar para Deus assim, por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? E aí, há duas formas de perguntar isso. Muitas vezes é assim, eu sou tão bom, eu vou à igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu não falo mal de ninguém, mas eu estou doente, porque eu? Essa é uma forma um pouco de justiça própria, reivindicando de Deus, obrigado, reivindicando de Deus, que Deus falhou com você. E a outra forma realmente é de tentar entender, por que está acontecendo comigo. Mas você sabe que nenhuma delas aconteceu na minha casa? A minha mulher conta que ela conheceu muita gente em tratamento do câncer. E ela conta que as pessoas faziam muito essa pergunta, por que eu? E um dia ela escutou aquilo e ela disse, por que não eu? A enfermidade pode vir sobre qualquer pessoa. A chuva cai sobre os bons e os maus. Os bons prosperam, mas os maus também prosperam. Por que não eu? Lázaro era amado por Jesus. Por que não Lázaro? A enfermidade, meus irmãos, ela pode vir por qualquer um, para qualquer um. Eu lembro da dona Estela, que teve um câncer no pulmão, ela não fumava, ela não bebia, ela não saía para a rua para fazer noitada,
Ela sempre serviu ao Senhor. Ela comia bem. Ela teve um câncer de pulmão. Por que não ela? Não é? Então, a atitude que eu tomo diante da enfermidade, ela vai fazer muita diferença na sua vida. O diagnóstico da minha esposa foi dado no mês de outubro de 2011, e naquela ocasião, o Dr. Luiz chegou para mim e disse: olha, a notícia não é boa. Ela tinha um tumor no ovário, se espalhou para o outro ovário, tinha um tumor quase do tamanho de uma laranja, próximo ao intestino. Ela tem metástase, ou seja, o câncer já foi para uma outra região que se chama peritônio. Ela tinha várias pipoquinhas, chegando até próximo ao reto. Nós tiramos tudo que foi possível. Tiramos ovário, trompa, útero, os tumores e tudo que foi possível. Agora ela vai fazer quimioterapia e se ela responder, mas eu creio que ela vai responder, ela é jovem, tem muita fé. E aí eu perguntei, e se ela não responder? 5% de chance de sobreviver. A minha mulher está com 11 anos de enfermidade. Nós já passamos por umas 8 cirurgias. Já tivemos umas 5 recidivas. E nós estamos na quimioterapia direto desde 2020. Há 2 anos, sem parar. Já trocamos de medicamento muitas vezes. Fomos para São Paulo em julho agora. E estamos agora trocando a medicação mais uma vez. Inclusive pedindo oração para que a Unimed autorize, porque já tem 10 dias que nós estamos esperando uma autorização de um medicamento. Mas ninguém viu minha mulher, durante esse tempo, deprimida. Minha mulher acorda de manhã e vai para o Areião fazer Muay Thai, correr. Ela atende os pacientes. Nunca apareceu em público careca, porque ela disse: eu quero estar bem e eu não quero ver que ninguém olhe para mim careca e fala, coitadinha, vai morrer com um filho pequeno. Eu não. E ela sempre está muito bem vestida. E ela sempre está sorrindo para todo mundo. E a depressão nunca chegou na nossa casa. Minha mulher, no dia que ficou sabendo que estava com câncer, chegou em casa, colocou o meu filho no colo, que ainda tinha 4 anos, ia fazer 5, virou para o lado e enxugou uma lágrima. O pai dela ligou para ela contou para ele, chorou e entrou para o banheiro. No banheiro ela disse para o Senhor: deixa eu criar meu filho. Ela saiu de lá e não chorou mais. O mês que vem meu filho vai fazer 16 anos. Ele termina o 1º ano do ensino médio. Ele é um excelente aluno. Ele não me dá trabalho em nada. Ele estuda sozinho. Ele tira notas muito altas. Ele tem muitos amigos. E ele foi muito bem criado.
a primeira coisa que minha mulher fez depois disso foi entender que ela precisava se aproximar do Senhor. Nesse período, minha mulher já leu a Bíblia várias vezes. Às vezes, mais de uma vez por ano. Ela soube que de um grupo de oração de mulheres, e ela criou um grupo de oração de mulheres que hoje ainda são muito amigas dela e que foram para dentro da minha casa e toda semana elas oravam e glorificavam a Deus. A gente pega exames, os exames são muito ruins às vezes, mas ela recebeu uma palavra uma vez no grupo de oração do Senhor dizendo para ela o seguinte: não olhe para os resultados, olhe para mim. E aí, às vezes, eu pego aqueles exames, e eu pego primeiro muitos deles, e eu olho para os exames e eu digo assim: Senhor, o que eu faço? E eu mostro para ela, e às vezes a situação está difícil, e eu falo para ela: e agora? Ela falou: e agora nada. A minha vida sempre ficou nas mãos de Deus. Agora não vai ser diferente. Eu confesso a vocês que nós chegamos num momento da enfermidade que a gente fica cansado. É normal ficar cansado quando você está lutando. E não é todo mundo que tem a fé ou a disposição que minha mulher tem. Eu confesso que quando eu me casei com a minha mulher, provavelmente eu fosse muito mais envolvido com a igreja e com as coisas de Deus do que ela. Mas hoje minha mulher certamente tem uma experiência com Deus que eu não consigo colocar isso em palavras ou em números. A minha mulher é muito íntegra, muito honesta, muito verdadeira na fé dela e muito dependente de Deus. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês durante a enfermidade, vocês precisam primeiro entender que pode acontecer com qualquer um. Você não foi o sorteado. A segunda coisa é entender que Deus sempre continuará sendo Deus. Que Ele está acima de todas as coisas. E que, como a música do Delino Marçal diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Por que você adora ao Senhor? Por que você adora ao Senhor? É porque Ele te curou? Ou é porque Ele te salvou? Se é porque Ele te salvou, você tem motivos para adorá-lo eternamente. Deus é soberano e entender a soberania de Deus é passar por qualquer situação, não sem chorar, mas sabendo quem pode enxugar as suas lágrimas. Não sem dificuldades, mas sabendo para onde olhar. Não é para o exame. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não permitirá que os meus pés vacilem.
Para onde olhar? Para onde olhar quando a dificuldade chega, quando a enfermidade chega? Para onde olhar é extremamente importante. E uma médica da igreja virou para mim e falou assim: desde quando a Cláudia tem essa peritonite? Eu falei, desde 2011. Ela disse para mim, você sabia que a expectativa em média de vida de uma pessoa que tem peritonite é de 6 meses? Eu falei, não. Ela falou assim, a Cláudia tem 11 anos. Ela já é um milagre. Então, como que a gente lida também com os familiares? Porque a doente é a Cláudia, mas às vezes eu digo para ela assim, você não entendeu que no dia que você ficou doente, a família inteira ficou enferma. Eu criei um filho em meio à insegurança. Quando é que eu vou perder minha mãe? Eu já deitei com meu filho, das lágrimas dele escorrer e ele dizer, minha mãe vai morrer, pai? E aí, meus irmãos, os familiares também precisam ser cuidados. Às vezes a gente foca muito no enfermo, mas os familiares também sofrem. E alguém precisa estar com os olhos no Senhor, porque nos lembra para onde olhar. Em casa, foi a enferma que nos lembrou para onde olhar. Mas hoje nós já conversamos mais com o nosso filho. Quando ele era muito pequeno, não dava para dizer muita coisa. Mas hoje, a Cláudia já diz para ele coisas do tipo, a mamãe já é um milagre. Deus já foi muito bom. Deus já foi muito bom com a mamãe. Ela está viva. E nesses anos, a Cláudia vai para a quimioterapia, ela entra nos boxes, ela conversa com uma, ela conversa com outra, ela dá um apoio para uma, ela dá apoio para outra, ela fez amizades, ela chama para oração, ela perdeu muitas pessoas nesse período. Nós não estamos numa fase muito boa. Nós estamos começando a ter muitas poucas opções, pouquíssimas opções de tratamento. Mas nós ainda estamos com o mesmo Deus que começou essa jornada. E Ele vai estar conosco até o fim. Eu quero desafiar os irmãos a terem restituído a alegria da salvação. Paulo dizia, restaure em mim a alegria da salvação. Porque esse foi o maior e melhor milagre que o Senhor podia fazer por mim e por você. E eu preciso pensar nisso todos os dias. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês, mantenham os olhos para o alto. Vai chegar o exame. O exame não é mentiroso. Mas a verdade é Jesus. O médico não é mentiroso. Mas a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é ignorar a situação. É dizer, Senhor, apesar da situação, o Senhor está acima de todas as coisas. E eu continuo.
como fez, por exemplo, Estevão sendo apedrejado. Diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e viu Jesus, e viu Deus. Se você não olha para o céu nos momentos difíceis, você só vai ver quem está jogando pedra. Se você olhar para o lugar certo, você vai ver que o Senhor, que está acima de todas as coisas, está com você. Eu agradeço muito o privilégio de ter convivido e de conviver ainda e de continuar convivendo até quando o Senhor quiser com a minha esposa. Ela é brava. Ela às vezes fica nervosa, fala um tanto de coisa. Porque a gente é assim também. A gente perde a paciência, a gente fica nervoso, a gente fala o que não podia falar. Eu peco, eu dei muito trabalho para minha mulher, mas eu também cuidei muito dela e cuido até hoje. E no meio das nossas dificuldades, o que nos sustenta e o que nos une é a nossa fé no Senhor Jesus. Então, se você tem passado por dificuldades, por enfermidades, o Senhor pode te curar. O Senhor pode te mandar uma medicação correta, o médico correto, ou Ele pode te curar instantaneamente na sua casa ou numa reunião da igreja. Ou você pode não ser curado. Ou quem sabe chegará um dia que Ele vai nos levar. Mas Ele sempre tem o melhor para nós. E eu creio sempre no melhor de Deus para as nossas vidas. E existem melhores e situações que talvez nós não vamos entender. Mas hoje, minha mulher abriu de novo um grupo de oração de mulheres na minha casa, uma célula de oração. Acontece de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras. No dia que você quiser ir lá, pega um Uber, me manda uma mensagem, eu te mando o localizador e vai lá. E você vai ver o mover que Deus tem feito na vida das mulheres que têm ido naquele lugar. E você vai ver que em meio à enfermidade, o nome do Senhor tem sido glorificado e será glorificado até o último dia das nossas vidas. Que o Senhor os abençoe, que vocês orem por nós, que vocês deixem Deus falar com vocês sobre nós, que nos cubra. E nós queremos agradecer porque eu sei que muitos aqui oraram e oram por nós. As orações da igreja nos dão alegria, nos dão paz. Estar enfermo e ter pessoas que nos amam faz toda a diferença. Que o Senhor derrame graça, paz, saúde e prosperidade a vocês hoje e até a volta de Jesus. Amém? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela possibilidade de compartilhar um pouco da nossa vida com vocês. Cura. Amém. Eu vi ontem um programa de uma senhora que estava com câncer e ela
ela queria muito ser curada, mas ela já estava numa fase terminal. E ela disse isso que a senhora acabou de dizer. Ela falou: de alguma forma Deus vai me curar. E se Ele não me curar da doença, Ele já curou a minha alma. Amém. Obrigado a vocês.